A Comissão Nacional para o Desarmamento da População Civil realiza no próximo mês de abril a sua primeira reunião alargada. O encontro contará com a participação de todos os coordenadores das comissões provinciais e vai analisar a questão da segurança da sociedade angolana. Nesta reunião, a Comissão Nacional para o Desarmamento da População Civil decidiu realizar um seminário sobre o controlo de armas em posse dos cidadãos no próximo mês de abril. A Comissão vai realizar ainda uma próxima reunião, desta vez alargada, onde farão parte todos os coordenadores das comissões provinciais. A próxima reunião que nós teremos alargada da Comissão Nacional, onde farão parte os coordenadores das comissões provinciais, que são os vice-governadores provinciais, e os coordenadores das subcomissões da Comissão Técnica provinciais. Prevemos isso realizar dia 15 e 16. Vamos deste mês, do próximo mês, portanto, de abril. Vamos também realizar um seminário sobre o controle de armas na posse dos cidadãos. Portanto, um seminário que nos vai dar algumas experiências como nós devemos ter o controle, sobretudo o controle na base de dados, na base informática, uma base informática, e que participarão não só os coordenadores das comissões provinciais e da subcomissão provincial. O balanço da última reunião realizada em janeiro foi feito. Alguns técnicos da Comissão neste mesmo mês fizeram uma deslocação ao Brasil, onde colheram mais informações e experiência sobre o desarmamento da população civil a nível de outros países. Com o Brasil será assinado um memorando de cooperação com a ONG Viva Rio. No mês de janeiro, a subcomissão técnica deslocou-se ao Brasil e recolheu algumas experiências com a ONG Viva Rio, uma agência brasileira do Estado do Rio de Janeiro que tem a responsabilidade de promover toda uma ação de campanha para o desarmamento da população civil. Portanto, nós vimos que é uma agência com bastante experiência, tem comunicações até internacionais e achamos por bem estabelecermos um memorando de protocolo ou de cooperação, aliás, com esta agência não governamental. De realçar que nesta 7ª reunião definiu-se 16 de abril como a data comemorativa ao Dia do Desarmamento da População Civil. Depois do desporto, notícias da atualidade internacional. O Tribunal Penal Internacional emitiu ontem um mandato de captura contra o presidente do Sudão, acusado de envolvimento em crimes de guerra e contra a humanidade na região de Darfur. Omar al-Bashir já reagiu à posição da instituição e mandou expulsar 10 agências internacionais que estavam no Sudão. O governo acusa as agências humanitárias de passarem informações para o Tribunal Internacional de alegadas atrocidades em Darfur. As agências expressaram já o seu desacordo e recusam qualquer ligação ao Tribunal Internacional e dizem que a sua expulsão coloca em risco milhares de vidas. O presidente promoveu hoje um comício onde aproveitou para expressar o seu desacordo à decisão do Tribunal Internacional. O governo sudanês diz que não vai fazer nada que possa pôr em risco a estabilidade do país. A China, que é o maior explorador de petróleo no Sudão e que tem capacetes azuis na região, pediu ao Conselho de Segurança para considerar as reações dos Estados africanos e árabes e mandar suspender o caso contra o presidente Bashir. A União Africana já disse que vai mandar uma delegação de alto nível para pressionar o Conselho de Segurança a adiar a decisão do Tribunal Internacional por um ano para dar uma oportunidade de se implementar o processo de paz em Darfur. O jurista João Pinto afirma que hoje já não existem soberanias absolutas e que todos os Estados que aderiram à Convenção de Roma são responsáveis e devem colaborar na captura do presidente do Sudão. O jurista adianta que al-Bashir perdeu a autoridade política e está limitado em termos de circulação. Não é? É preciso que se diga isso. O princípio da soberania absoluta acabou com a globalização, quando a prática de um Estado em guerra ou não, atentar contra a dignidade da pessoa humana, resultante de convenções anteriores, não é? Ou seja, não há crime sem que exista uma lei anterior.
os Estados ficam responsabilizados. Aqui, os seus responsáveis. Mas é fundamental que se tenha em conta que ele estará limitado em circular, por exemplo, e o Estado soberano, ele próprio perde a autoridade quando há um mandato. Não é por acaso que está preocupado o chefe de Estado. Ou seja, o Tribunal procura garantir que o titular do órgão de soberania emitir este mandato levanta questões de imunidade. Apesar da crise, a China espera crescer 8% em 2009. O primeiro-ministro chinês garante que o investimento público para este ano vai ser de 465 mil milhões de euros. Na sessão inaugural do Parlamento chinês, Wen Jiabao falou do corte de impostos, aumento dos gastos públicos, empréstimos a empresários e maior regulação dos serviços bancários e financeiros. O primeiro-ministro chinês procurou reduzir a inquietação das pessoas perante a crise, mas afirmou que a indústria chinesa está a ter dificuldades para exportar os seus produtos. Esperando um crescimento de 8%, o governo prometeu fazer um investimento público de 465 mil milhões de euros. Para alguns especialistas internacionais, a expectativa oficial de crescimento é um exagero, mas dizem, por outro lado, que a economia chinesa continua excepcionalmente forte. A China tem um papel importante no crescimento da economia global. O ministro da Economia disse hoje à TV Zimbo que Angola precisa de uma classe empresarial inteligente, forte e competitiva, capaz de diversificar a economia e enfrentar a crise económica e financeira. Manuel Júnior falava à margem do curso de formação para a alta direção de empresas aberto em Luanda. No total, 38 empresas que aqui estão representadas. A maior parte delas vem do setor privado, mas aqui estão também algumas das grandes empresas do Estado. Os empresários vêm para uma abordagem das políticas de gestão de empresas numa lógica de alta direção com perspectiva internacional. Numa altura em que o governo adota uma série de medidas para atenuar os efeitos da crise económica ou financeira. O ministro da Economia procedeu à abertura do curso. Recordou que o nosso PIB é alimentado em mais de 50% pelo petróleo. O ouro negro representa ainda 85% das receitas fiscais e mais de 95% das exportações de Angola. Um cenário de quase total dependência do petróleo que o governo quer mudar. Os investimentos que o Estado foi fazendo logo após o fim da guerra em 2002, em infraestruturas, na reabilitação de pontes, de estradas, de canais de irrigação, etc., tudo isso vai começar a dar os seus frutos nos próximos tempos. E um dos frutos será, efetivamente, o aumento da produção nacional, a substituição de importações, o aumento do emprego e tudo isso tornará a nossa economia mais robusta e muito mais sustentada. O ministro disse ainda que o setor petrolífero, apesar de gigante, não emprega hoje mais de 100 mil pessoas. Chegou a hora de apostar noutros setores de intensa mão de obra, com destaque para a agroindústria, a construção civil, o turismo e os serviços. Mas para isso, diz o ministro, os empresários devem apostar no conhecimento. Não, porque às vezes quando se fala em apoiar o empresariado nacional, ficamos com a ideia de que, pronto, vamos dar apenas um acesso privilegiado às cadeias produtivas, vamos dar um acesso privilegiado aos meios de financiamento, mas o fundamental de tudo é o conhecimento. Podemos ter financiamentos, podemos ter acesso privilegiado às cadeias produtivas, mas se não tivermos o conhecimento não fazemos a diferença. Tornamos-nos, enfim, numa atividade de mera reprodução, portanto, aquilo que a gente chama de reprodução simples, não conseguimos fazer a reprodução acumulada. E a reprodução acumulada faz-se com conhecimento. E o que nós aqui realçamos é a necessidade de apostarmos sempre no conhecimento, em estudar e depois aplicar esses conhecimentos de maneira criadora, no sentido de tornar a nossa vida cada vez mais rentável do ponto de vista empresarial. Organiza esta ação de formação empresarial o FACID, numa parceria com congêneres de Portugal e de Espanha.